Como desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional. Falar de autoconhecimento e inteligência emocional não é apenas citar palavras bonitas que estão em moda nos livros e nas redes sociais. É, na verdade, tocar na raiz silenciosa daquilo que governa cada escolha, cada reação e cada silêncio que você já viveu. Quem é você quando ninguém está olhando? O que faz você levantar da cama todos os dias? Quais emoções você insiste em esconder até de si mesmo? Quando foi a última vez que você se perguntou com profundidade o que realmente sente? Autoconhecimento não é um destino pronto, é uma jornada sem fim. Você pode passar a vida inteira descobrindo camadas novas sobre quem é, sobre como reage, sobre o que deseja de verdade. Já percebeu como muitas vezes você pensa que se conhece até que a vida coloca você diante de uma situação inesperada e você reage de um jeito que nunca imaginou? E aí você se pergunta: será que eu realmente sei quem sou? Inteligência emocional, por sua vez, é a capacidade de perceber essas reações, acolher essas emoções e usá-las como bússola e não como prisão. Quantas vezes você já se deixou levar pela raiva e disse palavras que não podia recolher depois? Quantas vezes se calou diante da tristeza e, por não expressá-la, ela se transformou em algo ainda mais pesado? Se você pudesse agora aprender a lidar com o que sente em vez de fugir disso, que escolhas diferentes faria a partir de hoje? Quando foi a última vez que você sentiu medo de ser rejeitado? E o que fez nesse momento? Agiu como quem realmente é ou tentou vestir uma máscara para ser aceito? O autoconhecimento exige coragem, porque ele revela não apenas as suas forças, mas também as sombras que você insiste em esconder. Você teria coragem de olhar para dentro sem filtros, sem disfarces, sem as justificativas que sempre usa para explicar seus erros? O que descobriria se pudesse se encarar nu, sem histórias inventadas? Muitos confundem inteligência emocional com frieza. Mas não se trata de negar sentimentos, e sim de não ser dominado por eles. Quando foi a última vez que uma emoção tomou conta de você a ponto de controlar seu corpo, suas palavras e até seus relacionamentos? Se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente? E se, em vez de se deixar explodir pela raiva ou se afogar na tristeza, você tivesse usado essas emoções como sinais para entender melhor o que precisava? Autoconhecimento também significa reconhecer os gatilhos que você tem. Você sabe quais são os seus? Sabe quais situações despertam em você ansiedade? Quais pessoas ativam em você insegurança? Quais palavras abrem feridas antigas? E se você pudesse mapear cada um desses gatilhos, será que não teria muito mais liberdade para escolher como reagir? Afinal, como vencer aquilo que você nem consegue nomear? E mais, inteligência emocional não é apenas sobre lidar consigo mesmo, mas também sobre entender os outros. Quantas vezes você já julgou alguém pela reação que teve, sem imaginar a dor invisível que essa pessoa carregava? Quantas vezes você se irritou com o silêncio de alguém, sem perceber que o silêncio era a única forma de defesa que essa pessoa tinha? E se você tivesse visto além da superfície, será que teria julgado da mesma maneira? Autoconhecimento pede perguntas profundas e inteligência emocional pede escuta verdadeira. Você escuta de verdade as pessoas ao seu redor? Ou apenas espera a sua vez de responder? Você consegue ouvir a si mesmo? Ou o barulho da rotina abafa a sua voz interior? Se pudesse se ouvir com mais atenção, o que descobriria sobre seus desejos, seus medos e suas necessidades que você tem ignorado? Talvez você se pergunte, por onde começar essa jornada? E se eu disser que começa na observação? Observar o que você sente sem se punir, observar o que você pensa sem se julgar, observar o que você faz sem se justificar. Você tem praticado isso? Ou costuma reagir no automático sem nem perceber de onde veio aquela resposta?
Quando foi a última vez que você respirou fundo antes de responder alguém, escolhendo as palavras não para vencer, mas para compreender? E se o verdadeiro poder não estiver em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo? Quantos conflitos poderiam ter sido evitados se você tivesse se conhecido melhor? Quantas discussões não teriam terminado em silêncio constrangedor se houvesse inteligência emocional para transformar a raiva em diálogo? Quantas portas você fechou sem perceber, simplesmente porque não soube lidar com o que estava sentindo? A vida já mostrou para você, em várias ocasiões, que fugir de si mesmo não funciona. Então, por que você ainda tenta? Quantas vezes você preencheu o vazio com distrações, com vícios, com relacionamentos rasos, só para não ter que olhar para dentro? Se você tivesse coragem de encarar o vazio em silêncio, o que ele revelaria para você? O que tem medo de descobrir sobre si mesmo? E quando falamos de inteligência emocional, não podemos esquecer a empatia. Quando foi a última vez que você realmente se colocou no lugar de outra pessoa? E se fosse você que tivesse falhado, será que não gostaria de ser compreendido em vez de condenado? Se fosse você que tivesse reagido mal por estar cansado ou com medo, não gostaria que alguém visse além da sua reação? Então por que você não faz isso pelos outros? Autoconhecimento é se perguntar, todos os dias, quem sou eu agora? Porque a cada experiência você se transforma. Você ainda é o mesmo de ontem? Ou já mudou em alguma coisa, ainda que pequena? E se pudesse perceber suas mudanças diárias, será que se orgulharia mais de si? Será que daria mais valor às pequenas vitórias que você costuma ignorar? Quando foi a última vez que você chorou? E o que fez depois? Se escondeu ou se permitiu sentir até que a dor se transformasse em clareza? Quando foi a última vez que sorriu sem motivo, só porque se sentiu em paz consigo mesmo? O que esses momentos dizem sobre quem você realmente é? Talvez o maior desafio do autoconhecimento seja não ter fim. Você nunca chega a um ponto em que pode dizer, pronto, agora sei tudo sobre mim. E talvez isso seja lindo, porque cada fase da vida revela novas partes de você. O que você descobriu sobre si mesmo aos 15 anos? E aos 30? E agora? Quais verdades continuam as mesmas? E quais você percebe que já não servem mais? Inteligência emocional, por sua vez, é o que permite que essas descobertas não sejam esmagadoras, porque se conhecer pode ser doloroso. Você está preparado para lidar com o que vai encontrar? O que fará quando descobrir em si mesmo algo que não gosta? Vai negar? Vai esconder? Ou vai transformar em força? E se eu te disser que autoconhecimento e inteligência emocional não são luxos, mas sobrevivência? Quantas pessoas você conhece que destruíram relacionamentos, carreiras e até a própria saúde por não conseguirem lidar com as próprias emoções? Você quer ser uma dessas pessoas ou quer aprender a transformar seus sentimentos em aliados? No fim, tudo se resume a isso. Você está disposto a se ver por inteiro? A aceitar suas fragilidades sem vergonha e suas forças sem culpa? Está pronto para perceber que sua raiva pode ser transformada em coragem, que sua tristeza pode ser transformada em sensibilidade, que sua ansiedade pode ser transformada em preparação? O que mudaria em sua vida se você acreditasse que até os sentimentos que mais teme têm algo a ensinar? Se na primeira parte olhamos para dentro e percebemos que autoconhecimento e inteligência emocional começam pela observação e pela coragem de encarar as próprias emoções, agora precisamos ir mais fundo. Como transformar essa consciência em prática? Porque de nada adianta perceber quem você é se não aprender a lidar com isso de forma construtiva. Afinal, quando foi a última vez que você realmente usou o que sabe sobre si mesmo para tomar uma decisão diferente? Quando foi a última vez que, diante de uma reação automática, você conseguiu parar, respirar e escolher outro caminho? Muitos acreditam que autoconhecimento é apenas refletir sobre si, mas reflexão sem prática vira apenas teoria.
Você já percebeu como algumas pessoas falam muito sobre se conhecer, sobre espiritualidade, sobre crescimento pessoal, mas continuam presas aos mesmos erros? O que falta nelas é justamente a inteligência emocional, a capacidade de aplicar o que sentem e sabem em situações reais. Quantas vezes você já reconheceu que estava agindo errado, mas mesmo assim continuou? Quantas vezes disse para si mesmo, da próxima vez será diferente, mas repetiu exatamente o mesmo padrão? A inteligência emocional é como um músculo, precisa ser treinada. E o primeiro exercício é a pausa. Quantas situações poderiam ter sido diferentes se você tivesse respirado por apenas 5 segundos antes de reagir? Quantos relacionamentos não teriam sido destruídos se você tivesse conseguido ouvir até o fim, em vez de interromper no meio? Quando foi a última vez que você se arrependeu, não do que sentiu, mas da forma como reagiu? Outro exercício é aprender a nomear suas emoções. Você realmente sabe diferenciar tristeza de frustração? Sabe quando está irritado porque está com medo ou quando está ansioso porque está inseguro? Quantas vezes você confundiu emoções e acabou atacando pessoas erradas? Se pudesse aprender a dar nome ao que sente, não teria muito mais clareza para agir? Afinal, como resolver algo que você nem consegue identificar? E o que dizer da vulnerabilidade? Quantas vezes você se escondeu atrás de uma máscara de força, fingindo que estava tudo bem, quando, na verdade, estava despedaçado por dentro? Quando foi a última vez que você pediu ajuda? Você consegue admitir para si mesmo quando não dá conta sozinho? O autoconhecimento verdadeiro não é sobre parecer forte, mas sobre reconhecer que até a fraqueza faz parte de quem você é. Você consegue olhar para si sem vergonha? Na convivência com os outros, a inteligência emocional é ainda mais crucial. Quantas vezes você já projetou em alguém uma dor que era só sua? Quantas vezes julgou alguém sem perceber que estava, na verdade, julgando uma parte de si mesmo que não aceita? Se você pudesse olhar para as pessoas com mais compaixão, como mudariam seus relacionamentos? E se conseguisse perceber as dores invisíveis dos outros, não se tornaria mais humano, mais próximo, mais capaz de criar conexões verdadeiras? Autoconhecimento também envolve saber quais valores guiam sua vida. Você sabe quais são os seus? Ou vive apenas repetindo o que disseram que era importante? Quantas escolhas você já fez que não eram suas, mas herdadas da família, da sociedade, do medo de ser diferente? Quando foi a última vez que disse não a algo que não fazia sentido para você, mesmo que decepcionasse alguém? E quando foi a última vez que disse sim a algo que parecia impossível, mas que ressoava profundamente dentro de você? Outro ponto fundamental é a relação com os erros. Quantas vezes você já se puniu mais do que deveria? Quantas vezes deixou que a culpa roubasse sua energia a ponto de paralisar seus próximos passos? O que mudaria em sua vida se você aprendesse a ver erros não como sentenças, mas como professores? E se cada erro fosse, na verdade, um sinal claro de onde você precisa desenvolver inteligência emocional? E o perdão? Você consegue perdoar a si mesmo? Ou ainda carrega culpas antigas que continuam ditando o seu presente? Quem você ainda não perdoou? E que peso essa falta de perdão ainda coloca sobre os seus ombros? Se tivesse coragem de soltar hoje, como se sentiria amanhã? A inteligência emocional também aparece nos momentos de conflito. Quantas vezes você preferiu ganhar uma discussão em vez de preservar a relação? Quantas vezes se calou não por sabedoria, mas por medo? Qual é a diferença entre silêncio que liberta e silêncio que aprisiona? E se pudesse aprender a comunicar suas emoções sem agressividade e sem submissão, como isso mudaria sua vida? Talvez a parte mais desafiadora do autoconhecimento seja aceitar que você não controla tudo.
Você já se pegou tentando controlar os sentimentos dos outros? Já tentou mudar alguém para que se encaixasse no que você queria? Quando foi a última vez que se frustrou porque alguém não correspondeu às suas expectativas? E se, em vez de tentar controlar o outro, você aprendesse a se responsabilizar apenas pelo que sente e pelo que faz? Não seria muito mais leve? Mas atenção, autoconhecimento não é um convite para o egoísmo, e inteligência emocional não é manipulação. Já percebeu como algumas pessoas usam o discurso de "eu sou assim mesmo" para justificar comportamentos tóxicos? Quando você se conhece de verdade, você não usa isso como desculpa para ferir os outros, mas como responsabilidade para não repetir velhos padrões. Você tem usado seu conhecimento sobre si para crescer ou para justificar seus erros? E como fica a relação com o tempo? Você tem paciência com seus processos? Ou se cobra ser perfeito de um dia para o outro? Quantas vezes você desistiu de mudar porque não suportava os tropeços do caminho? O que aconteceria se, em vez de desistir, você aprendesse a acolher cada pequeno avanço? Não é justamente isso que prova que você está em evolução? No fundo, desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional é uma escolha diária. Você está disposto a se observar hoje? Está pronto para questionar as histórias que conta para si mesmo? Tem coragem de sentir em vez de fugir? Porque só existe evolução quando você decide estar presente no agora e não preso ao passado ou iludido pelo futuro. E aí vem a pergunta mais provocadora. Quem é você quando ninguém está olhando? Se pudesse responder com total sinceridade, o que diria? Se pudesse olhar para si sem medo, o que descobriria? E se pudesse aceitar cada parte de si, até as que mais rejeita, que tipo de liberdade sentiria? Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada: transformar o que você descobriu sobre si mesmo em propósito de vida. Porque de nada adianta reconhecer suas emoções, entender seus gatilhos, aprender a respirar antes de reagir, se tudo isso não for colocado a serviço de algo maior. O autoconhecimento verdadeiro não termina em você. Ele se expande em como você toca os outros, em como você se relaciona com o mundo, em como você escolhe viver de maneira consciente. A inteligência emocional não é um adorno, é a ponte entre quem você é por dentro e como você age por fora. Mas aqui está a pergunta: você tem coragem de viver alinhado com quem realmente é? Ou continua representando papéis que não combinam mais com você? Quantas vezes você já sorriu quando queria chorar? Quantas vezes disse "está tudo bem" quando estava em pedaços? E se hoje fosse o dia de parar de representar, o que mudaria imediatamente? Autoconhecimento é aceitar sua humanidade inteira, sem cortes. É reconhecer que você tem raiva, mas também ternura. Que você sente inveja, mas também admiração. Que você tem medo, mas também coragem. Você consegue se permitir sentir tudo isso sem se julgar? Ou ainda acredita que algumas emoções são proibidas como se fossem sinais de fraqueza? Quem disse a você que sentir é fraqueza? Não seria exatamente o contrário, que sentir profundamente é prova de força? Inteligência emocional é o que impede que você seja escravo dessas emoções. Você pode sentir raiva sem se destruir nela. Pode sentir tristeza sem se afogar. Pode sentir medo sem paralisar. Quando foi a última vez que você conseguiu acolher uma emoção sem se perder nela? E se conseguisse fazer isso todos os dias, como mudaria sua forma de viver? Você já percebeu como muitas pessoas têm medo do silêncio? Porque no silêncio não há distrações, e no silêncio a verdade aparece. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar sozinho, em paz, sem celular, sem música, sem companhia, apenas ouvindo a si mesmo? O que descobriu ali? E se o silêncio fosse a chave para ouvir a sua alma, por que você ainda foge dele?
O autoconhecimento profundo também exige que você encare sua sombra. Sombra não no sentido negativo, mas como aquelas partes de si que você rejeita. Você sabe quais são as suas? Sabe quais aspectos de si mesmo você tem medo que os outros vejam? E se essas partes fossem acolhidas, em vez de escondidas, será que não se transformariam em força? O que você mais esconde talvez seja justamente o que mais precisa ser revelado. Inteligência emocional é também aprender a lidar com as sombras dos outros. Quando alguém age de forma agressiva com você, consegue perceber a dor por trás da reação ou reage no mesmo nível? Quando foi a última vez que alguém te feriu e, em vez de responder com raiva, você conseguiu enxergar a fragilidade que existia naquela atitude? E se conseguisse fazer isso mais vezes, não se sentiria mais livre do peso da vingança? Autoconhecimento sem ação é estagnação. Inteligência emocional sem empatia é manipulação. O equilíbrio está em unir os dois, conhecer a si mesmo e agir no mundo com consciência, respeito e sensibilidade. Pergunte-se: como posso usar o que sei sobre mim para ser melhor com os outros? Como posso transformar minhas dores em pontes e não em muros? Você já reparou como muitas pessoas vivem buscando ser compreendidas, mas raramente se dedicam a compreender? E se você invertesse essa lógica? E se, em vez de exigir que os outros entendam sua dor, você escolhesse primeiro compreender a deles? O que mudaria nos seus relacionamentos? Quantas guerras poderiam ser evitadas se todos colocassem mais energia em escutar do que em falar? Mas há algo ainda mais profundo: a coragem de ser vulnerável. Quando foi a última vez que você mostrou sua verdade sem medo de julgamento? Quantas vezes perdeu conexões verdadeiras porque decidiu se esconder? E se a sua vulnerabilidade fosse, na verdade, a sua maior forma de força, porque é ela que cria pontes com quem também carrega feridas? Você teria coragem de se mostrar por inteiro? Autoconhecimento e inteligência emocional também são sobre escolhas. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. Você não escolhe quem cruza o seu caminho, mas escolhe como reage a essas presenças. Você não escolhe as circunstâncias, mas escolhe os significados que dá a elas. Se pudesse escolher agora mesmo uma nova forma de viver, qual seria? Continuaria repetindo os velhos padrões ou criaria um novo caminho? O verdadeiro teste é este: o que você faz quando ninguém está aplaudindo? O que você faz quando ninguém vê? É aí que o autoconhecimento se prova. É no momento em que você escolhe a verdade em silêncio, em vez da mentira que traria aplausos. É no momento em que você se acolhe, mesmo que ninguém mais o faça. Você consegue ser fiel a si mesmo no escuro e a inteligência emocional se prova no fogo. Quando alguém te provoca, quando alguém te trai, quando alguém te decepciona. Nesses momentos, quem comanda? Você ou a emoção? Quando foi a última vez que conseguiu escolher paz em vez de guerra? E se a paz não foi submissão, mas vitória? Não seria essa a maior prova de inteligência emocional? No fim das contas, a pergunta não é como desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional, mas: você está disposto a viver diferente? Está pronto para se conhecer a ponto de não caber mais em papéis pequenos? Está pronto para sentir a ponto de não ser mais dominado? Está pronto para amar a ponto de não se perder em carências? Está pronto para viver a ponto de não desperdiçar o agora? Porque autoconhecimento não é sobre descobrir quem você deveria ser, mas sobre lembrar quem você já é. Inteligência emocional não é sobre controlar os outros, mas sobre libertar-se do controle das próprias emoções. A vida está pedindo isso de você agora. Você vai responder? Se essas palavras tocaram você, não deixe que fiquem apenas como reflexão. Escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho me conhecer e viver com inteligência emocional.
Declare isso como um compromisso consigo mesmo. E me diga, qual é a primeira mudança que você vai fazer hoje para se aproximar dessa versão mais consciente e livre de quem você já é?